Por falar em lesionados, Jonathan Calleri. Trazer atualização aí sobre Jonathan Calleri. Deixa eu olhar o sorridente Jonathan Calleri. Vamos lá, cadê Calleri? Volta, Calleri. Aqui, ó, pronto, Jonathan Calleri. Gente, eu tava cético, eu tava segurando até um pouquinho dessa informação, eu tava falando pouco, mas assim, é difícil eu querer cravar, mas eu não vou trazer a cravada da informação, tá? Porque me pediram para não cravar a informação. Então, quando as fontes, se elas forem ver esse vídeo, não é uma informação, é uma percepção, é uma impressão minha, opinião, que o Calleri volta esse ano. E não só volta esse ano, como o Calleri volta em outubro. Repito, alô, não é informação, é o meu palpite, tá? Porque o Calleri, ele tá treinando muito bem, tá muito evoluído, não era para o Calleri estar fazendo o que ele está fazendo agora, não era para ele estar um pouco mais atrás na sua recuperação. Aí entra também, como eu posso, eu não sou médico, mas eu vou falar, entra um pouquinho na sorte, porque o tratamento, o organismo dele, né, o corpo do Calleri correspondeu muito bem ao tratamento, a genética dele correspondeu muito bem ao tratamento. E olha que a gente está falando de um jogador que tem mais de 30 anos. Então, ele tá muito bem, o Calleri. Muito bem mesmo. Cara, é muito difícil o Calleri não estar disponível para outubro já. Tem até algumas pessoas com quem eu conversei que elas acreditam que o Calleri possa estar disponível em uma eventual semifinal de Libertadores, por exemplo. Porque, cara, o Calleri é impressionante a dedicação que ele teve. O que eu converso com algumas pessoas próximas ao Calleri. A primeira semana da lesão do Calleri foi muito sofrida para ele, foi muito dolorosa, foi de um impacto emocional muito grande. Só que passou essa semana, principalmente depois, ali na verdade, que ele fez a cirurgia, ele entrou num foco, numa mentalidade, num objetivo de querer voltar o mais rápido possível, que assusta. E tem sido correspondido. Porque o tratamento ele evoluiu muito bem, ele já não sente mais dores no joelho, a cicatrização foi perfeita. Então, o Calleri, a tendência é que ele volte em outubro. Tá? A tendência é que ele volte em outubro. No mais, vai depender também, né? Assim, clinicamente, ele estaria disponível em outubro. Vai depender também da comissão técnica. É diferente também o mental do atleta fazendo todo esse período e começar de fato, vamos pro jogo? Ele pode ter ainda uma certa cautela e tudo. A gente também sabe como é o departamento do São Paulo, que tem também as suas questões. Então, assim, o Calleri, e lembrando, o Pablo Maia também surpreendeu, né? O Pablo Maia era para ter voltado. Era para a gente estar falando da volta do Pablo Maia agora. E ele voltou lá antes mesmo da pausa da Copa do Mundo de Clubes. E o Calleri vai ser a mesma coisa. Cara. O Calleri já está correndo no gramado, daqui a pouco ele vai para o campo e daqui a pouco ele vai entrar em condicionamento físico para já estar disponível e começar a jogar. Então, assim, impressionante de verdade. Sempre que eu ouço e sempre que eu vou buscar informações sobre o Calleri, é sempre uma evolução, é sempre algo positivo, é sempre algo que melhora, é sempre algo que assusta também algumas pessoas. Então, eles não vão cravar. E repito, não é informação. Meu feeling, que quem conversa com algumas pessoas que o Calleri volta esse ano, porque todo mundo tá falando super bem disso. E repito, não era para o Calleri estar nesse grau que ele está. E o Calleri, ele lesionou em abril, se eu não estiver enganado. O jogo contra o Botafogo foi em abril. Então ele deve voltar em 7 meses, que é o prazo mínimo, até um prazo parecido com o Pedro. Então ele deve, em outubro ele já treina ali com o grupo
e aí, quem sabe, em novembro ali ele já esteja 100% disponível, vai faltar realmente só o condicionamento físico. Beleza? Vou passar pelos comentários e já vou trazer o vídeo nessa conversa. O Matheus Oliveira falou, obrigado pela não informação. É isso. Tá vendo, né? Ó, é a não informação, é um feeling, é um palpite, né? Não é com informação. Falaram para eu não trazer informação, eu não trouxe como informação, certo? O Ricardo me parabeniza pelos 10 mil inscritos e falou que me acompanha desde os 1.500 inscritos. Muito obrigado, viu, Ricardo? Muito obrigado de coração mesmo. A gente está aqui dia a dia batalhando. O Felipe Luiz aqui queimando meu filme ao vivo. Eu esqueci de avisar no grupo de membros, perdão. Foi corrido aqui para mim, eu não consegui mandar o link lá. Mas, enfim. Bom, é isso. Ilídio Teixeira, o que você acha aí de Jonathan Caleri? O Felipe Luiz é uma figura. Que o Ilídio conhece agora, né? Ele sabe a peça que é o Felipe Luiz agora e as montagens do Felipe Luiz. Mas sobre Jonathan Caleri, o que você acha disso? E depois eu vou trazer uma outra informação. Agora sim, uma informação sobre o Caleri. Pode falar, Ilídio. Bom, vamos lá. Caleri, né? O Caleri é aquela coisa, é um jogador que ele é muito importante para o time. Você vê que mesmo fora, ele participa quase todos os jogos. Por exemplo, eu estava lá em Bragança, ele estava lá. Eu estava lá no Paraná, ele estava lá. Jogos que ele não foi jogar, ele foi lá para participar com o grupo. Então ele é uma liderança positiva no grupo. Tá, mas liderança positiva não ganha jogo e a gente precisa dele jogando, né? Então a gente tem que, se realmente as profecias do Alexander se concluírem, não é informação, como ele deixou bem claro, é um feeling, a gente tem que aplaudir o Departamento Médico de São Paulo, Departamento de Fisiologia, porque a gente critica muito, né? E quando tem que elogiar também a gente vai ter que elogiar, porque realmente a contusão dele é muito séria. Até perguntaram do Rian Francisco, que tem a mesma contusão, só que o Rian foi bem depois, né? Então vai demorar mais para voltar. Mas o Caleri é muito importante. Agora tem uma coisa, né? Que assim, o estilo de jogo do Caleri é de muito contato físico com os zagueiros, né? Então tem que ver também se o Caleri, mesmo retornando, estando 100% clinicamente, se ele consegue jogar da maneira intensa, né, que ele joga todas as partidas, né? Tem que ver esse tipo de análise, porque se ele entrar em campo, ele não vai conseguir jogar de outra forma. É a maneira que ele tem que jogar ali, é contato, é brigando com dois zagueiros, né, subindo em todas as bolas e tudo isso aí acaba usando muito, o joelho é muito importante para esses movimentos que ele faz. Mas é um jogador importantíssimo. O pessoal até falou assim: ah, mas o Caleri voltar, talvez ele não seja o titular. Não sei. Não sei. No esquema do Crespo ele não se encaixa. Não sei. Não sei. Precisamos ver. Acho que o Crespo também, da mesma forma que você falou que o Crespo pensa em como utilizar o Oscar, eu imagino que o Crespo também já está imaginando como que ele vai poder utilizar o Caleri da melhor forma. Perfeito, senhor Ilídio Teixeira. E aí, só aí é Você informação tava de mesmo? sorrisinho aí porque alguém tá escrevendo alguma coisa aqui? No grupo de membros lá, pô, Ah, esse, tá. esse Felipe Luiz aí, ele é um brincalhão, ele faz umas montagens que é surreal. O que ele sabe de edição... Quando eu crescer aqui, ó, Rádio Futemais, crescer aqui também, a gente criar uma parada engraçada de memes e tal, vamos chamar o Felipe Luiz, porque o rapaz manja de edição, ele fez uma montagem minha com o Gil, cara. E Esse ele cara faz é rápido, surreal. né? É. Foi ele que fez aquela figurinha do você digitando? A maioria das montagens é ele e o Edu. O Gui Roberts também às vezes se aventura, a galera é demais. Chegou o Fernando Gomes Até comigo aqui, fizeram uma lá. é, falando que o Caleri fará o gol da final do Tetra. O Paulo Barreto, você não preferia uma engravidada do Caleri? Ah, que depois o Fernando Gomes chega e me engravida, meu mano Alexander. Bom, sobre o Caleri, podem negar, tá? Mas o Caleri tem contrato até 26. Quando ele voltar de contusão, vai ser igual o Pablo. Eles vão renovar o contrato do Caleri pelo menos até 27. Tá? Informação. Tá? Depois, quando vocês começarem a ver aí, pipocando e tudo, vocês vão lembrar de mim.
O Caleri vai renovar o contrato com o São Paulo. Tá? Até o final do ano ele renova esse contrato. O contrato atual dele é até 26. Ele pretendia não renovar, tá? Ele estudava a possibilidade de não renovar, de terminar 2026, ir lá para o All Boys, jogar 2, 3 anos e se aposentar. Mas como ele perdeu praticamente esse ano com a camisa do São Paulo, ele pretende sim jogar até 2027. E aí, depois de 2027, aí sim, ele vai seguir seus caminhos lá no All Boys. Beleza? Bom, terminamos aí sobre John Caleri. Agora, ixi, a gente vai falar, hein? Vai falar. O Matheus Oliveira pergunta do Alisson, ele tá treinando normal, tá? O Alisson. O Matheus, o Alisson tá treinando